Mas se é para o Senhor, pode ser mais forte, amém? Aleluia! Dá um glória a Deus aí, o nosso Deus está presente nessa casa. E Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração, amém? Glória a Deus, que honra estar aqui nessa noite para compartilhar com você sobre a palavra de Deus. Glória a Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1, a partir do verso 1, nós vamos meditar um pouco sobre esse texto. Amém? As palavras de Neemias, filhos de Racalias, no mês de Quisleu, no ano 20º. Estando eu na fortaleza de Suzã, veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. E então lhe perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. E eles me disseram: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Numa outra versão, diz assim: estão em tribulação e angústia. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas. Amém? Você quer que o Senhor fale com você nessa noite? Amém? Eu também. Então nós vamos pedir isso para Ele, pode ser? Feche seus olhos, peça para o Senhor falar com você nesse momento. Papai, nós estamos aqui nessa casa e tão dependentes nós somos de Ti. Senhor, como nós carecemos de uma palavra vinda do alto, nós Te pedimos, vem falar conosco nessa noite de uma maneira especial. O Senhor conhece todos que estão aqui, o Senhor sabe tudo a nosso respeito, não há coisa pequena ou grande que o Senhor não saiba. E por isso eu quero Te pedir, Senhor, venha liberar ao nosso coração uma palavra rema nessa noite, uma palavra que vai cair no nosso coração e vai dar fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Eu quero Te pedir, Deus, que o Senhor esteja aqui, através do Teu Espírito Santo, fazendo isso, na autoridade que há no nome de Jesus. Eu repreendo agora toda astúcia das trevas, no sentido de tentar roubar essa palavra, mas que o nosso coração possa receber como uma terra boa, e essa palavra vai realmente frutificar e engrandecer o Teu nome, no nome de Jesus. Você está pronto? Você está pronto? Glória a Deus, eu também. Aleluia. Você sabe que nós conhecemos a história de Neemias por ele ser um reconstrutor de muros. E é muito interessante, obrigada Beth, que haja uma preocupação de alguém em restaurar os muros e não necessariamente a cidade. Olha que coisa interessante isso. Quando Neemias fica sabendo do estado que estavam as pessoas que moravam em Jerusalém, a Bíblia deixa claro que essas pessoas estavam em miséria e desolação, estavam angustiados, em tribulação, era um tempo difícil. E então ele propõe no seu coração que ele iria lá. E nós sabemos o que acontece, a história de Neemias, ele reconstrói os muros em 52 dias, um verdadeiro milagre. É uma cidade inteira, os muros de uma cidade inteira. E aí eu pergunto para você, por que será que Neemias, ele se preocupa com a reconstrução dos muros da cidade? Sabe que os muros, eles demonstram a estabilidade e a força de uma cidade. E quando uma cidade, ela é roubada, né? Quando ela é tomada, a primeira coisa que o inimigo faz é derrubar os muros. E quando uma cidade é reconstruída, uma das primeiras coisas que precisa feito é você reconstruir os muros também. Então, gente, os muros de uma cidade, eles falam exatamente sobre a sua capacidade de se proteger, ou então a capacidade, a sua vulnerabilidade. E aí, quando a gente olha para isso, a gente lembra também de Jericó. Vocês lembram o que aconteceu? Quando Deus ia dar Jericó para o povo de Israel, o que Ele falou? O que eles teriam que fazer? Derrubar as muralhas. Então, assim, quando as muralhas de uma cidade, elas estão derrubadas, ela se torna uma cidade vulnerável. Agora, olha só, tem um texto muito interessante nas Escrituras, que está lá em Isaías 45:19, que vai mostrar para nós algo que Deus pensa a nosso respeito também. Isaías capítulo 45, versículo 19. Aliás, perdão, é o inverso, 49:15. Isaías 49. Você abriu o 45, você está pertinho aí. Vai lá no 49, abre o 49:15.
Acaso pode uma mulher esquecer-se dos filhos que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que essa viesse a esquecer-se dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. E eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, e os teus muros estão continuamente perante mim. Deus está dizendo para Sião agora. Ele está dizendo assim, ó, pode uma mãe esquecer-se do seu filho, todavia eu não vou me esquecer de você. E os teus muros estão continuamente diante de mim. Muro de novo. Agora você fala, pastora, legal, né? Mas o que isso tem a ver comigo? Acontece que hoje eu e você somos a Sião de Deus. Quando Deus olha para mim e para você, esse texto que nós acabamos de ler aqui, ele é pessoal, ele é para nós. Então, assim como uma cidade tem as suas muralhas, ele tem o seu muro que a protege, nós também temos os nossos muros que nos protegem ou não. E o que será que seria o muro para nós individualmente? Os muros, o que seria para nós os nossos muros, é justamente aquilo que determina a nossa força e a nossa estabilidade. Eu pergunto uma coisa para você: quantas vezes na nossa vida a gente pode ter uma boa condição financeira, a gente pode ter saúde, mas de repente a gente não quer nem levantar da cama? Quantas vezes algumas pessoas, elas conseguem colocar algo dentro do nosso coração de uma maneira que a gente percebe que os nossos muros são as nossas emoções. Os nossos muros é o nosso coração, aonde está a nossa alma, a sede das nossas emoções. Uma pessoa que tem os muros derrubados, uma pessoa que tem as suas emoções fragilizadas, uma pessoa que não tem segurança ao redor de si, é uma pessoa vulnerável, é uma pessoa que qualquer coisa entra e qualquer coisa sai. E é por isso que Satanás, assim como o inimigo, quando vai sitiar uma cidade, a primeira coisa que ele faz é derrubar os muros dessa cidade. Satanás, astuciosamente, tenta tocar as nossas emoções para que nós possamos nos tornar pessoas vulneráveis. Não é assim? Quando você está animado, empolgado, a pessoa fala um negócio e você, fala com a minha mão, não é assim? E quando você está frágil, vulnerável, e aí vem alguém e fala da cor da sua camisa. Pronto, já era. Né? Faz igual o Chaves. A pessoa estava lá, né, empolgada. Fez, Não é assim? De vez em quando, algumas coisas tão simples que as pessoas falam, parece que elas entram dentro da gente de uma maneira, porque nós estamos vulneráveis. Sabe, gente, nós precisamos entender que o Senhor, Ele quer que nós sejamos como uma cidade fortificada. Isso é tão sério que 1 Timóteo capítulo 2, versículo 19, eu quero sugerir algo para você. Eu não sei se você tem o hábito de memorizar as escrituras, mas uma das coisas que nós precisamos fazer é justamente memorizar as escrituras. A palavra de Deus, ela diz para nós, eu falei 1 Timóteo, né? Mas acho que é 2 Timóteo, falei errado. A palavra de Deus, ela fala para nós que nós não recebemos o espírito de covardia, mas nós recebemos o espírito de poder, amor e moderação. Sabe o que moderação significa? Estabilidade de mente. Estabilidade de mente. Deus, Ele deu para nós, vamos repetir esse versículo para a gente memorizar ele? Diz aí comigo, porque eu não recebi espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Então, o que eu e você recebemos? Nós recebemos ousadia, nós recebemos amor. Então, eu posso tratar o outro com amor, mas nós recebemos também um espírito de estabilidade de mente. Moderação significa estabilidade de mente. Meu irmão, Deus, Ele deseja que nós não sejamos pessoas vulneráveis, que nós não sejamos como uma cidade cujos muros são destruídos. Nós precisamos ter na nossa mente que nós precisamos cuidar do nosso coração, nós precisamos tomar o cuidado de não permitir que Satanás entre dentro de nós. Lembra que quando nós falamos que os muros são destruídos, eles são destruídos normalmente por inimigos. Dificilmente os muros são destruídos de outra forma.
Até existe uma maneira desses muros caírem, nós vamos falar sobre isso. Mas, dentro de uma maneira geral, esses muros eles são destruídos por inimigos. Agora, quando é que um inimigo ele entra, ele consegue destruir esses muros? Quando ele tem uma legalidade. Então, é aquilo que entra no nosso coração. E aí eu quero ler com você Provérbios capítulo 4, verso 23. Provérbios capítulo 4, verso 23. Que você já deve ter memorizado também. Se você não memorizou, eu vou te dar uma chance hoje. Provérbios capítulo 4, verso 23. Diz assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Só esse texto aqui, ele já diz para nós por que nós precisamos guardar o nosso coração. Mas sabe que na versão Bíblia Viva, esse versículo ele diz assim, de tudo que você deve guardar, guarde as tuas emoções. Porque elas são as fontes da vida. Dela depende toda a sua vida. Na Bíblia Viva diz isso. Das tuas emoções depende toda a tua vida. E talvez você fale, não, pastora, mas eu sou um ser espiritual. Eu sou um homem cheio do Espírito Santo. Uma mulher cheia do Espírito Santo. Glória a Deus. Amém por isso. Só que deixa eu falar uma coisa para você. Quando as nossas emoções estão abaladas, até mesmo a nossa vida espiritual fica comprometida. Sabe aquele dia que você fala assim, puxa vida, eu sei que eu preciso orar, mas eu não tenho vontade. Vontade é algo que está atrelado às nossas emoções, está atrelado à nossa alma. Então, Satanás muitas vezes ele não vem de uma maneira, não vem derrubando os muros de uma vez só. Ele vem tentando tocar as nossas emoções. Ele vem fazendo algo que possa manter possa derrubar esses muros. Agora, nós precisamos entender aqui, com base naquilo que nós estamos lendo de Neemias, que Neemias ele faz algumas coisas. Nós precisamos sondar, queridos, o nosso coração. E Neemias, ele mostra isso para nós. Quando Neemias, ele vai para Jerusalém, então, ele chega e ele verifica que aqueles muros estão derrubados. Mas ele começa a fazer algo. Ele começa a trabalhar. Antes que as pessoas soubessem, ele já começa a trabalhar. E sabe qual é o trabalho que Neemias faz? A primeira coisa, ele faz uma vistoria. Ele faz uma vistoria, ele olha para aqueles muros para verificar o que está acontecendo de fato. Tem um versículo muito interessante que ele fala aqui, no capítulo 2, no verso 20, em Neemias 2:20. Neemias, ele diz assim, o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-aventurados e nos dará sucesso nessa nossa obra. E nós, seus servos, apenas nos levantaremos e trabalharemos. Nós, seus servos, apenas levantaremos e trabalharemos. Sabe o que acontece? Nós precisamos entender que existem coisas que Deus vai fazer em nós, que Deus vai fazer através de nós, mas que existe um papel que é nosso. E sabe qual é o nosso papel? Nós temos que nos levantar e trabalhar. E qual é o trabalho que Neemias fez aqui? A primeira coisa que Neemias fez foi uma vistoria, queridos. A palavra de Deus, ela diz para nós, Paulo, quando ele vai falar da ceia do Senhor, ele fala assim, porque se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Então, se eu olhar para dentro de mim, se eu sondar o meu coração, se eu identificar de verdade como está o meu coração, quais são as minhas motivações, o que é que eu estou fazendo e por que eu estou fazendo, se eu fizer essa vistoria dentro de mim, eu vou ser poupado de muitas coisas. Não vou permitir que Satanás entre no meu coração, eu não vou permitir que Satanás coloque uma emoção dentro do meu coração, que futuramente vai fazer esse muro ruir. Quando nós entendemos isso, nós vamos fazer isso com cuidado e a gente vai fazer perguntas. E qual é a nossa pergunta? A pergunta é, o que é que te motiva a fazer o que você faz? E o que é que te desmotiva a não fazer? O que é que te motiva a fazer o que você faz? Para Deus mesmo. Talvez o que te motiva a fazer, ou o que te motiva a não fazer, seja uma ferida, sabia disso? Existem muitas pessoas que não trabalham para o Senhor, não servem na obra de Deus, não buscam a Deus. Elas são pessoas que elas vêm na igreja, mas elas não abrem o coração para fazer aquilo que elas são chamadas a fazer. Sabe por quê? Por causa de feridas antigas. Queridos, olha a armadilha das trevas. Uma coisa vai levando a outra, o muro não cai de uma vez só.
mas as coisas vão acontecendo gradativamente. A Bíblia fala sobre raiz de amargura lá no livro de Hebreus. Muitas vezes nós permitimos que uma raiz de amargura entre no coração. E então, porque alguém falou algo, porque alguém fez alguma coisa, a gente se torna a motivação. Eu vou falar algo para você, me dá uma tristeza muito grande, quando eu vejo pessoas que saem da presença do Senhor por causa de atitudes de pessoas da igreja. Porque a pergunta é, quem morreu por você na cruz do Calvário? Foi Jesus. Então, se alguém vai errar com você, você vai errar com alguém também. Você vai errar com seus filhos. Filhos, vocês vão errar com seus pais. Amigos vão errar uns com os outros. Mas nós precisamos blindar o nosso coração. E nós blindamos o nosso coração quando nós submetemos as nossas emoções à palavra de Deus. Quantas vezes nós tomamos decisões erradas porque nós permitimos que sentimentos tomem forma no nosso coração no momento errado? Quantas vezes nós nos isolamos? Nós estamos constantemente aqui falando sobre os GCs. Gente, vai para um GC. Por que vai para um GC? Para você criar relacionamento. Porque, né, ontem mesmo nós estávamos encerrando uma turma de transferência e batismo, e o pastor Marcos estava falando isso para eles. Gente, quando algumas pessoas falam, eu não gosto de igreja grande. Por que eu não gosto? Porque eu não me relaciono. Mas nós vamos crescer mais ainda, bem? Vocês estão comigo? Nós vamos crescer mais ainda. Nós vamos ganhar, no mínimo o dobro. Nós temos muitas almas para ganhar para Jesus. Meu irmão, pensa comigo. Você não pode ficar feliz de não ver a igreja crescer. É a mesma coisa que você falar assim, não, só eu quero ser salvo, Senhor. Só eu quero que o pastor só cuide de mim, não precisa mandar mais ninguém para ser salvo aqui. É a mesma coisa que você falar isso. Então, quando a igreja está crescendo, as pessoas estão sendo salvas, o evangelho está sendo pregado. Posso ouvir um amém? Agora tem uma coisa, essas pessoas que estão chegando, elas precisam ser cuidadas. E vocês estão achando que elas vão ser cuidadas só por mim e pelo pastor Marcos? Não, ela vai ser cuidada por você também. Posso ouvir um amém? Agora entenda, esse cuidado vai acontecer de diversas formas, e é por isso que a gente fala, vai para um GC, porque é um grupo menor, onde você vai ser cuidado, onde você vai se relacionar com as pessoas. Mas muitas pessoas não querem se relacionar, e aí vem essa mesma pergunta, por que você não quer se relacionar? Qual é a motivação do seu coração? E se você for fazer uma vistoria, como Neemias fez uma vistoria naquele muro, você vai descobrir que provavelmente você não quer se relacionar por causa de uma ferida. Por causa de um sentimento no seu coração que tomou forma. Você sabia que pensamentos, emoções e sentimentos são 3 coisas diferentes? O pensamento, ele vem primeiro. Às vezes a emoção vem primeiro, né? Quando você leva um susto, não dá tempo nem de pensar, não é assim? Mas o sentimento é aquilo que cria raiz. E muitas vezes a maneira que você se comporta, embora você seja alguém que ame ao Senhor, é por causa de um sentimento. E se você não fizer uma vistoria, se você não olhar o que está acontecendo dentro do seu coração, sabe de uma coisa? Satanás vai encontrar uma ocasião para derrubar o seu muro. E quando os muros de uma cidade são derrubados, como é que estava? Nós lemos lá no versículo 3 de Neemias capítulo 1, nós lemos lá como é que estava a cidade, e como é que estavam as pessoas, elas estavam angustiadas, elas estavam em miséria. Querido, quando Satanás ele entra na vida de uma pessoa, quando ele derruba as fortalezas na vida de uma pessoa, essa pessoa vai encontrar, ela vai vivenciar coisas que Deus não tem para ela, vai vivenciar tempo de angústia. Nosso inimigo não tem escrúpulos. Então nós precisamos sondar sim o nosso coração. A pergunta que nós temos que fazer é como é que eu estou agindo. Sabe por quê? Porque nós lemos lá em Provérbios capítulo 4, versículo 23, que o coração é as fontes da vida, ou as saídas da vida. Então tudo que eu dou para as pessoas, a maneira que eu trato as pessoas, aquilo que eu dou para a minha família, a maneira que eu entrego para as pessoas, é aquilo que está no meu coração. A Bíblia deixa claro que a boca fala do que o coração está cheio. Será que eu sou uma pessoa que atrai as pessoas, ou eu sou uma pessoa que repele? Porque às vezes, querido, eu vou endurecendo tanto, que eu vou repelindo as pessoas. Eu gosto muito de ver quando Jesus ele ora pelas crianças, sabe por quê? Porque criança é um ser puro.
E quando as crianças elas vêm até Jesus, demonstra que Jesus era alguém cujos muros, que ele tinha acesso, ele tinha facilidade de se relacionar, ele atraía as pessoas, somente os religiosos é que não estavam ali com ele. Nós precisamos sondar o nosso coração. Será que não há dentro de você uma raiz de amargura disfarçada de força, de personalidade? Quantas pessoas eu conheço, eu sou assim, se quiser é assim. Querido, será que isso não é um disfarce de uma ferida, de uma falta de humildade, de não querer se relacionar, porque sabe que se precisar se relacionar, vai ter que baixar a guarda? Meu irmão, nós precisamos fazer uma vistoria no nosso coração. Nós precisamos fazer uma vistoria nos nossos muros. Nós precisamos olhar para dentro de nós. Nós precisamos submeter o nosso coração à presença de Deus. Nós precisamos submeter o nosso coração ao Espírito Santo. Sabe por quê? O Espírito Santo, ele vem para trabalhar dentro de nós. A palavra de Deus diz que, lá em Efésios capítulo 4, do versículo 12 em diante, fala que os dons ministeriais, eles são para o aperfeiçoamento do corpo do Senhor, para que nós possamos crescer e não sermos mais como meninos, que são levados por todo o vento de doutrina. Se nós não vistoriarmos, se nós não sondarmos o nosso coração com verdade, acredite, o inimigo vai se utilizar de pequenas fissuras que estão em nosso coração para derrubar a sua fortaleza. E uma vez que uma pessoa tem essa fortaleza derrubada, ela se torna como Jerusalém. Ela se torna como aquela cidade, era fácil de ser sitiada, era fácil de ser manipulada. Se nós não identificarmos o que estamos sentindo, quais as dificuldades que nós estamos vivendo, nós vamos seguir em frente como se estivéssemos em pé. E na verdade, nós estamos com muros derrubados. Pessoas com muros derrubados ou com corações em ruína, são como Jerusalém sem muros, são alvos fáceis do inimigo. E se a gente não encontrar as áreas de fragilidade, o inimigo vai encontrar. Queridos, nós estamos em uma batalha. Nós estamos em uma guerra. E eu não estou falando isso para pôr medo em você. Eu estou falando isso para te despertar. Nós estamos em uma batalha onde Cristo é o vencedor. Amém? Jesus habita em nós e Ele é o vencedor. Agora entenda, esse inimigo das nossas almas é um inimigo que não tem escrúpulos. Então, ele vai pegar, você está pensando que o diabo vai esperar o melhor dia da sua vida para te atacar? Você está pensando que o diabo vai esperar o dia que você está bem? Não, ele vai pegar no dia da sua maior fragilidade, no dia que você estiver cansado. Davi, quando Absalão toma o trono, ele tem 2 conselheiros ali, e um dos conselheiros, ele diz para Absalão, vai, persegue o teu pai, ele está cansado. Mas o outro diz assim, olha, o teu pai é como uma ursa, ele não vai descansar. Sabe, Satanás, ele vai perseguir, ele vai tentar tocar nas nossas vidas no dia de fragilidade, mas quando o nosso coração está blindado em Deus, quando o nosso coração está debaixo da palavra de Deus, ele não encontra ocasião. Não significa que nós não vamos sentir, significa que nós vamos submeter o nosso sentimento diante da presença do Senhor. Significa que eu não vou sentir raiva? Não. A Bíblia diz assim, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, eu vou me irar, mas eu vou resolver aquela situação antes do sol se pôr. Eu vou tirar isso de dentro do meu coração, eu vou lá, eu vou resolver. Significa que eu não vou ter sentimentos ruins, significa que eu vou ter esses sentimentos, mas eu vou submeter eles à palavra de Deus. Eu não vou permitir que eles se tornem fissuras, eu não vou permitir que eles se tornem brechas, para que Satanás venha e tome e derrube os muros, que é a minha estabilidade, é a minha força. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2, nos mostra a segunda coisa que faz com que muros sejam derrubados. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Você está aí? Dá um glória a Deus. Amém? Portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Sabe,
a palavra do Senhor vem dizer para nós que nós estamos numa corrida, e é uma corrida onde nós vamos nos encontrar com o Senhor. Nós estamos cercados por uma grande nuvem de testemunha, e Ele vem dizer aqui que nós devemos nos desembaraçar. E aqui a Bíblia separa todo o peso e o pecado. Tudo aquilo que te atrapalha de caminhar é peso, mas além desse peso tem o pecado. Então, sentimentos que vêm te prender, muitas vezes atrapalha você de caminhar, atrapalha você de viver o melhor de Deus para a sua vida. Mas Ele também vem dizer aqui, e o pecado que tenazmente nos assedia. Esse termo, ele vem dizer para nós que é um pecado que diz que nos envolve. Queridos, o pecado, ele vem de uma maneira tão sutil. O pecado, ele não vem escrito pecado, igual a gente faz às vezes teatro, sabe? Tá assim, pecado. Não. O pecado, ele vem de uma maneira sutil. O pecado, ele vem com pequenas aberturas. Aquilo que antes eu não me importava, antes eu era comedido com a minha maneira de falar, agora tanto faz. Antes eu não bebia, agora eu já bebo. Porque um pouquinho só não tem problema. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. É comprovado que a maior parte das pessoas que chegam ao fundo do poço, elas começaram com um copo de cerveja. Cuidado. Deixa eu falar, tem uma frase que Deus, eu sempre gosto de falar ela: não queira ser mais esperto que o diabo. Não queira ser mais esperto que o diabo. Tem gente que brinca com o pecado. Meu irmão, pessoas que brincam com o pecado não estão cheias de Deus, porque a palavra de Deus diz que o amor ao mundo faz com que eu seja inimigo de Deus. Se eu amo aquilo que o mundo me oferece, eu sou inimigo de Deus. Pastor Marcos trouxe uma palavra maravilhosa hoje de manhã sobre a vida de Sansão. Te recomendo a ouvir aí essa semana também. Nós precisamos ter prudência, querido. Mas não tem problema, é só uma musiquinha X. Você já viu gente se embriagando com o tipo, que você percebeu que gente que se embriaga com um tipo de música certo? Já percebeu que gente que usa droga com um tipo de música certo? Meu irmão, se você é templo do Espírito Santo, se encha de Deus. Você é santo, você é separado mesmo. A gente partiu de um princípio lá atrás, que a gente era religioso demais. Não, eu sou um crente moderno. Cuidado para não querer parecer tanto com o mundo, que você já está no mundo e não percebeu. São fissuras, são brechas. A maneira com que nós falamos denuncia quem nós somos. E nós falamos aquilo que enche o nosso coração. As músicas que nós ouvimos, os vídeos que nós assistimos, as palavras. Gente, eu acho um absurdo um cristão falar palavrão. Porque a Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Agora, tem crente que vira e mexe, toda hora está, né? Eu falo para os meus filhos o seguinte, porque eles viram e mexem, estão vendo algum vídeo, aparece algum palavrão, eu falo: pessoa inteligente não precisa de palavrão para se expressar. Quem é inteligente pode se expressar de outra maneira. Se nós somos cristãos, nós precisamos ter zelo pela nossa vida. Você é templo do Espírito Santo, amém? A maneira com que você se veste, aquilo que você a maneira que você se porta, o lugar, as pessoas com quem você está. Querido, cuidado. Satanás, ele quer derrubar as tuas muralhas, porque uma vez que as tuas muralhas estão derrubadas, você se torna uma cidade frágil, uma cidade que vai ser destruída. Acredite, qualquer pessoa que você conhece lá fora. Nós estávamos com o pastor Marco Túlio nessa sexta-feira, e ele estava falando para nós de um evangelismo que eles fizeram num lugar lá, e eles ficaram impressionados de encontrar um homem muito culto, embriagado, morando na rua. E ele falou: o que aconteceu? Você não precisava estar desse jeito. E ele falou assim: é só bebendo muito para suportar esse ambiente. Mas eu traí minha esposa não me perdoou, meus filhos não me perdoaram, e eu não consegui prosseguir, e hoje eu estou aqui. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Satanás, ele oferece coisas pequenas. A Bíblia, quando ela fala sobre Davi, um homem segundo o coração de Deus, ela fala que Davi teve a sua família destruída, a nação de Israel vivenciou tudo aquilo, ele perdeu os seus filhos por causa de pecado. Não brinque com o pecado. O pecado é uma astúcia das trevas,
E ele é uma pequena brecha. E quando ele vem para detonar. Você sabe que eu já falei isso aqui algumas vezes também. Eu nunca entendia por que a Bíblia falava tanto de Balaão. Sendo que Balaão não amaldiçoa o povo. Balaão é um profeta e vai uma nação lá e chama Balaão e fala assim, olha, eu quero que você amaldiçoe Israel. E aí ele fala, eu não posso amaldiçoar. Mas isso depois que a mula fala com ele e tal. Mas a Bíblia fala tantas vezes sobre o pecado de Balaão. E somente lendo o livro, a história dos Hebreus, de Flávio Joséfo, que eu entendi. O que aconteceu com Balaão? Balaão, ele explicou para o rei qual era o processo que ele ia fazer para que Israel se perdesse da bênção de Deus. E sabe qual era o processo? Ele falou, olha, eu não posso amaldiçoar essa nação. Eles pertencem ao Senhor. Mas você pode fazer uma coisa. Você pode fazer com que os teus filhos se casem com os filhos deles. Você pode fazer com que eles saiam da aliança que eles têm com Deus. E se você fizer isso, você vai conseguir vencer essa nação. E então, eles começaram a fazer isso. Eles começaram a se aproximar. Eles começaram a convidar para as festas. E as filhas deles foram se casando. E então, Israel se perde da bênção de Deus. Porque é que quando Neemias vai orar aqui, Esdras vai orar, eles oram pedindo perdão pelos pecados. Queridos, deixa eu falar algo para você. Você precisa entender que você faz parte da família de Deus. Você faz parte do corpo de Cristo. Você é nessa terra como uma cidade plantada, uma cidade edificada. Deus, Ele ama a sua vida, ama a sua casa. Mas acontece que as escolhas que nós vamos fazer na nossa vida, elas são nossas escolhas. Você pode simplesmente fechar seu coração agora. Você pode sair daqui e fazer o que você quiser, porque são escolhas tuas. Deus, Ele não vai obrigar a mim e a você a fazer algo, não. Porque o Senhor nos deu livre-arbítrio. Agora tem uma coisa. Como nós já conhecemos uma frase meio clichê, né? O plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Você pode escolher o que você vai plantar, mas você não pode escolher o que você vai colher. Você vai colher aquilo que você plantar. Com o tempo, a colheita chega. E Satanás, o que ele quer fazer é com que o nosso coração, ele seja derrubado. Que aquilo que era para ser uma proteção, era para a gente crescer na presença do Senhor, ter um coração guardado na paz do Senhor, ter um coração guardado no amor do Senhor, ser cheio do Espírito Santo. O que vai acontecendo quando nós não fazemos uma vistoria no nosso coração, quando nós não identificamos aquilo que está vindo sobre nós? Sabe o que vai acontecer? Nós vamos ver o tempo passar e de repente o muro ruir, o inimigo vir e fazer a festa. Agora, olha que coisa interessante. Neemias, ele não ficou conhecido porque ele fez vistorias no muro. Neemias foi conhecido porque ele fez a restauração dos muros. Nós estamos diante de um Deus que tem prazer em restaurar os nossos muros. O Senhor, Ele não lança em rosto, querido. Eu não estou aqui nessa noite para dizer para você, olha, seu muro vai cair. Não, eu não estou dizendo vai cair. Eu estou dizendo, cuidado para que não caia. Mas se você pegar e fizer uma vistoria no seu coração, se você identificar que tem um sentimento ali, que vai criar uma brecha para que esse muro caia, se você está caminhando de uma maneira que desagrada o coração de Deus, se você chegar diante do Senhor, assim como Deus pegou Neemias e tirou ele da onde? Da fortaleza de Suzã. O Senhor tirou ele de um lugar forte para um lugar que não tinha muros, para que ele fizesse a restauração. Da mesma maneira, o Senhor, Ele enviou o Espírito Santo para nos ajudar a restaurar os nossos muros, a restaurar o nosso coração. Nós precisamos ter um coração nós precisamos ter um entendimento de não sermos submetidos a apenas sentimentos do nosso coração. Nós precisamos lidar com isso e nós precisamos colocar diante de Deus. E sabe que coisa interessante que Neemias fez? Ele deu nomes. Ele dá nomes a cada parte. Olha, aqui é o portal tal, aqui é a porta tal, aqui é... E nós precisamos fazer a mesma coisa. Nós precisamos chegar diante de Deus e falar, Deus, eu estou frustrado. Senhor, eu estou chateado. Senhor, eu fiquei ofendido. Senhor, eu fiquei frustrado. A gente precisa dar nomes às áreas onde nós estamos caminhando da nossa vida, que podem ser brechas e que estão nos impedindo de avançar.
Nós precisamos dar nomes para que o nosso Deus possa restaurar. Nós precisamos dar nomes para que o Senhor possa, através do Espírito Santo, vir e restaurar o nosso coração. Deus, Ele quer restaurar a sua vida e a minha vida para que a gente possa avançar. Entenda isso. Deus não fez a mim e a você para que a gente fique parado no tempo, para que a gente não receba tudo que Deus tem, para que a gente não flua naquilo que Deus tem. Agora entenda, nós vamos ter dias difíceis. E nós precisamos lidar com esses dias. Não dá para jogar a sujeira para debaixo do tapete, meu irmão. Nós precisamos lidar com os nossos sentimentos. Nós precisamos resolver as coisas. Nós não podemos ir dormir brigados. Cônjuges, resolvam as coisas. Não fica deixando para lá. Não dá para conversar hoje, vai orar e vai conversar outro dia. Se aconteceu alguma situação, você precisa trazer isso diante do Senhor. Às vezes você não consegue conversar com alguém do seu trabalho, mas você tem o Espírito Santo para orar. A Bíblia diz que Ele é o outro Consolador, Ele é aquele que nos ajuda, e o Espírito Santo quer ajudar a mim e a você a sermos curados, a andarmos com leveza. Não é isso que nós lemos aqui? Deixem todo o embaraço, todo o peso e o pecado. E corramos com firmeza a corrida que nos está proposta. Meu irmão, a nossa vida é como uma corrida. Hoje eu cumpri minha corrida, bati minha meta. Meus 5 quilômetros, foi hoje, viu? Fica aí de inspiração para você. # fica a dica. Nós temos uma corrida. E para a gente correr, a gente precisa deixar para trás. A gente precisa deixar para trás tudo aquilo que nos impede de avançar. E eu quero perguntar para você hoje, meu irmão, como é que estão os seus muros? Como é que está o seu coração? Como é que estão os seus sentimentos? O que te motiva a fazer o que você faz? Seja honesto. Uma coisa que eu gosto é que Neemias, ele faz isso sozinho. Neemias, ele faz essa vistoria, e a Bíblia diz que ele não fala nada para ninguém. Ele sozinho, ele olha para dentro de si. Meu irmão, não é difícil a gente falar dos outros, mas é tão difícil a gente falar da gente. É tão difícil a gente ser honesto com aquilo que a gente está sentindo, com aquilo que a gente está pensando. Mas deixa eu falar uma coisa para você: se você não for honesto com você, você não vai identificar as áreas do seu coração que estão precisando de cura, que estão precisando de restauração. E sabe de uma coisa? O inimigo, que é astuto, ele vai fazendo com que essa fissura possa se ampliar até o ponto que esse muro seja derrubado. E muros derrubados são cidades fragilizadas. Muros derrubados são pessoas fragilizadas. Quantas pessoas, eu lembro de um caso de um homem que se suicidou, porque ele falou: eu não vou conseguir pagar minhas dívidas. Mas na verdade não era isso. O sentimento que veio no coração dele era um sentimento de vergonha, de impotência. E agora? Todo mundo vai saber que eu estou devendo, e eu não vou ter dinheiro para pagar. E então, que é isso que eu estou tentando falar para você. O diabo vem e somatiza, e faz com que aquilo pareça realmente uma verdade. Querido, será que é a hora realmente de você parar? Ou será que você permitiu que um sentimento entrasse no seu coração e derrubasse muros, derrubasse a sua estabilidade, derrubasse a sua força? Qual é o sentimento que está no seu coração hoje? Qual é o sentimento que está no seu coração com relação ao seu chamado? 1 Tessalonicenses 5:23 diz que o Senhor quer que nosso espírito, alma e corpo sejam encontrados irrepreensíveis. Espírito, alma e corpo. Eu lembro de uma situação assim muito embaraçosa, de uma pessoa de uma igreja de uma outra cidade. Essa pessoa, um casal mudou de igreja, e uma moça que cantava muito bem. E então
uma conhecida minha que era responsável pela parte do louvor foi conversar com ela. E o marido dela era um obreiro da igreja. E aí ela descobriu que esse obreiro, eles mudaram de igreja, porque esse obreiro batia na esposa. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Tudo começa com coisas pequenas. Sonda seu coração. Por que é que você faz o que você faz? E por que é que você está deixando de fazer o que você sabe que você teria que fazer? Você foi feito para ser como uma cidade fortificada, uma cidade guardada, onde a bênção e o propósito de Deus vão caminhar sobre a sua vida. Só que se você não sondar o seu coração, você não fizer uma vistoria, se você não colocar os nomes corretos diante do Senhor, o Senhor não tem como restaurar. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. O grande restaurador de muros está aqui nessa noite. E Ele quer ajudar você.